Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador, chegando aqui nesse dia 28, hoje, domingo, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você muita paz, muita saúde, que você hoje possa participar juntamente com sua família da Santa Missa e assim receber a Santa Eucaristia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje, neste domingo abençoado, é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamberem suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles também não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje, o rico que humilhava os pobres, que dava banquetes todos os dias, se vestiam com roupas finas e elegantes. Não valorizava a palavra de Deus. Não era um homem temente a Deus. Porque, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o problema não é a riqueza. O ouro e a prata pertencem a Deus. Ele dá na mão de quem Ele quer. Tem pessoas muito ricas em dinheiro, em bens, que são tementes a Deus. E também tem pessoas pobres que não têm nada em bens materiais que não temem a Deus. O problema não é o dinheiro. O problema é quando a gente coloca os bens materiais e o dinheiro acima de Deus. A pobreza de espírito, esse é o problema. E esse homem via ali um pobre à sua porta, esfomeado, cheio de feridas. O Evangelho diz que até os cachorros vinham lamber as suas feridas.
E esse homem não tinha compaixão por esse pobre. Mas aconteceu que o pobre morreu e foi levado para junto de Deus, junto de Abraão e junto dos profetas, num lugar onde corre leite e mel, onde a paz é infinita e vive lá num lugar esplêndido. Mas o rico também morreu e foi levado para a região dos mortos, onde havia choro e ranger de dentes, e um grande tormento lhe tirava a paz todos os momentos. E vejo, meus irmãos e minhas irmãs, que esse homem viu por um instante o pobre Lázaro ao lado de Abraão, né? O pai da fé. Abraão, o pai da fé. E ele disse: manda Lázaro vir até mim molhar os meus lábios. Vejam que esse rico, mesmo lá dentro do fogo que nunca se apaga, ainda era prepotente. Ele não pedia por favor nem por misericórdia, ele falava manda. Porque ele estava acostumado aqui neste mundo a mandar, a pisar nos humildes, nos pobres. Ele ainda não tinha consciência plena que ele estava no fogo que nunca se apaga. E quando Abraão disse que entre eles havia um grande abismo e quem estava no inferno não podia ir para o céu e nem quem estava no céu poderia ir para o inferno, ele disse: então, faça com que Lázaro vá até meus irmãos e diga que não façam como eu fiz. Mais uma vez, prepotente, mandou Lázaro servir de menino de recado, né? Então vejam, e Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Se fosse no tempo de hoje, certamente Abraão responderia: ele tem os padres, os bispos, os profetas, as escrituras. E diria para nós: se cuidem, para não vir parar aonde esse homem veio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também fiquemos atentos, para não ir parar no fogo que nunca se apaga. Às vezes estamos acostumados ao roubo, ao vício, às traições, às coisas erradas do mundo, achando que nunca vamos prestar conta. É preciso que nós fiquemos atentos, porque todos vão ter o dia de prestar conta. E o Evangelho termina dizendo: mas Abraão disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Vejam, meus irmãos, que aqui no final do Evangelho, Abraão fala de quem? De Jesus. Abraão já sabia que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Mesmo ressuscitando dos mortos, muitos ainda não acreditaram em Jesus e ainda hoje tem muita gente que não acredita. E ele diz: se eles não acreditam nas Escrituras Sagradas, não acreditaram em Moisés, não acreditaram nos profetas, Jesus ressuscitou dos mortos e eles assim não acreditaram, então já estão perdidos. Mesmo que alguns ressuscitem dos mortos, eles não acreditarão. Mesmo que Lázaro voltasse lá, se assim fosse permitido, que nunca foi. Essa história de que alguém falou com quem já morreu, que escreveu uma carta a quem já morreu, isso é tudo conversa fiada, viu? A palavra de Deus diz que quem vai, não volta. Entendeu? Só vamos no dia 7, depois que a gente vai, não volta mais. Se formos para o céu, vamos ficar lá no céu. Se formos para outro lugar, vamos ficar lá também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos enriquece muito. O Evangelho de hoje nos ensina muito. É preciso que a gente ouça os profetas de hoje, que a gente ouça os carismáticos de hoje, que a gente ouça os consagrados, mas principalmente a gente ouça nossos padres, nossos bispos, porque eles têm muito a ensinar. É preciso que a gente leia e fique atento aos evangelhos e assim possamos melhorar a cada dia, para que também, quando a gente for chamado, a gente vá para esse lugar se encontrar com Abraão, com os profetas e com Jesus. E vamos evitar que a gente se perca
nesse caminho e acabemos indo para outro lugar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família. Que Deus te abençoe grandemente.